Hebreus capítulo 6, em nome de Jesus. Graças a Deus. É bom estar aqui nessa noite. Vocês dormiram bem? Então tá bom. Você sabe que atrasou o relógio, né? 7h49, mas já parece 8h49. Fui dormir cedo ontem, irmãos. 8 horas. Acordei hoje quase 4 horas da manhã. Falei, nossa, agora tem que esperar até as 9 para ir para o culto. Cheguei aqui no culto da manhã, morto de cansaço, já ele está acordado, irmãos. Mas eu fui para casa dormir um pouco mais. É bom dormir, não é? Quem acha bom dormir aí? Quem gosta de dormir? Quem dorme muito? Olha que bom. E quem dorme pouco? Precisa rever isso aí, irmão. Você tem que dormir no mínimo 12 horas por dia. Pra você ficar com humor legal. Menos que isso é procedência maligna, viu, querido? Então você reveja a sua vida. Aumenta um pouquinho o PA aí, mestre. Só um pouquinho. Você aumentou? Então tá bom. Vamos lá, Douglão. Tá muito alto aí o instrumento aí, tá? As cordas. Vamos deixar no ritmo aí. É ritmo de festa que balança o coração. Como é que é o resto? A Juliana sabe, eu sei que ela sabe. Hebreus capítulo 6, verso 1. Sendo assim, tem que ser rápido aí, viu, Paulo? Aqui, ó. Pá, só tapa. Vamos lá? Só tapa de qualidade, hein, Paulo? Vamos lá? Só rema. Reme logos, hein? Vamos lá. Só tapa, vamos lá. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos com a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento das obras mortas, em que conduzem à morte. Conduzem à morte. Opa, agora foi um tapa antecipado, né? Volta aí que eu não li. Da fé em Deus. Agora já passei. Isso. Da instrução acerca do batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus permitir, faremos isso. Tá bom. Graças a Deus. Amém? Pastor, eu já li esse texto aí, não entendi direito. O que significa isso aí, pastor? Pois é, vamos lá. Amados, o apóstolo vai chegar para os irmãos hebreus e vai dizer assim: olha, vocês precisam considerar os ensinos básicos de Cristo, os ensinos básicos, elementares do Evangelho. E vocês precisam considerar isso, tá? Considerando isso, nós vamos então avançar, prosseguir avante e alcançarmos a maturidade. Amém? E quais são os princípios elementares, pastor, básicos, primordiais do Evangelho de Cristo? Aí ele vai dizer: o arrependimento das obras mortas, ou na tradução King James, que foi essa que vocês leram aí, está dizendo o arrependimento das obras inúteis. O que mais? O batismo, não, a fé, acerca dos batismos, não é só o batismo, é dos batismos, está no plural, porque é o batismo do Espírito, tá? Batismo de fogo, batismo de água. Acerca da imposição de mãos. Amém? Imposição de mãos. Da ressurreição dos mortos. E do último, do juízo final eterno. É isso. Isso aí é o princípio básico, elementar, e a gente não pode mexer nisso. Eu quero que você entenda o seguinte, querido: por que mandar uma carta dessa para uma igreja? Porque a igreja estava sofrendo de algo que nós podemos sofrer hoje também. O que, pastor?
Irmãos, nós não podemos mexer nos princípios básicos, elementares do Evangelho de Cristo. Quando a gente mexe nisso, nós estamos tirando o firme fundamento. E a igreja dos Hebreus, eles estavam com alguns probleminhas. Qual? Era para eles serem uma igreja, digamos que habilitada e sabidos, entendidos no assunto da doutrina básica de Cristo. Mas eles estavam com um problema. Qual? Como eles estavam, a igreja há algum tempo começou a dar ouvido a falsos ensinos. E falso ensino não é algo novo, querido. Falso ensino é algo que nasceu junto com a igreja, tá? Aliás, o falso ensino ele vem a todo momento. Lá no jardim do Éden, Satanás, ele já foi com um falso ensino, e ele não desistiu, tá? O propósito dele é roubar a criação de Deus, que somos nós, o homem. Ele achou que conseguiu, mas não conseguiu, nem vai conseguir. Nem vai conseguir. Nem vai conseguir. Me ajudem, vai conseguir? Não, tá bom. Mas a igreja ficou dando ouvidos aos falsos ensinos, e com isso ela começou a praticar obras mortas. Pastor, o que seria arrependimento de obras mortas? Preste atenção. O que seria arrependimento de obras mortas? Se você for um pouquinho para frente, vou pedir para você não abrir a Bíblia não, porque senão vai ficando para lá, para cá. Alguns textos eu peço para você abrir, outros você ler comigo aqui. Se você ler esse texto de Hebreus 9:14, olha o que ele diz, o que são as obras mortas. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente, presta atenção agora, nossa consciência. Olha o que o sangue de Jesus nos purifica. Purifica a nossa consciência. Diga aí. Vai lá, irmão. Nossa consciência, né? Exatamente. Nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte. Para que ele purifica a nossa consciência de comportamentos que levam à morte? Para que servimos a Deus, para alcançarmos a maturidade. Então presta atenção. Então existem comportamentos que levam o homem à morte. Nós vamos entender isso. E lá em Gálatas, quando Paulo vai dizer que nós estamos em liberdade, não, acho que nesse texto não, capítulo 5, né? Que ele vai dizer sobre andar no Espírito. Ali ele vai listar as obras do Espírito versus as obras da carne, as obras do Espírito, as obras da vida e as obras de morte, não é? Vocês estão quietinhos aí? Não é isso que ele vai dizer em Gálatas, irmãos? Ou eu estou errado? Me ajuda aí, irmão. Não estou não, estou. Aqui ó, as obras da carne quais são? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Pastor, eu tenho um pouquinho de ódio, é a obra da carne. Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Pastor, eu sou egoísta. Dissensões, facções, inveja. Pastor, eu tenho inveja. Embriaguez. O que é embriaguez, pastor? Tudo que você perde o controle. Tudo que você perde o controle moral e comportamental. Orgias. O que é orgia, pastor? Isso era uma linguagem muito própria para o povo daquela região, que era, digamos que, tentado a viver uma vida do mundo no conceito grego, romano, e era uma vida extremamente liberal, cheia de perversidade, que está dizendo aqui, ó. Então estas são as obras da carne, e o oposto disso a gente sabe que vai falar a respeito das obras do Espírito. Olhem para mim, irmãos.
existem comportamentos que são inerentes. Existem comportamentos que são frutos que levam o homem à morte. Meu Deus do céu, participa em nome de Jesus. Estão concordando com o que eu estou dizendo? É o texto que está dizendo. Aí ele vai começar em Hebreus dizendo o seguinte: se vocês mexerem na doutrina básica do Evangelho, elementar, vocês irão desenterrar aquilo que Jesus sepultou. Paulo vai dizer que nós somos sepultados com Ele, e com Ele nós também ressuscitamos. Então, ele está dizendo a respeito de personalidade, ele está dizendo a respeito de caráter, de uma criatura velha para uma nova criatura, uma transição. Então Cristo nos purificou, Hebreus 9, Cristo nos purificou de toda a consciência que fazia com que nós praticássemos, tivéssemos um comportamento que levava à morte, para que agora a gente sirva a Deus. Amém, queridos? Então isso é o arrependimento de obras mortas. É o homem que chega até Jesus e reconhece que o seu comportamento é digno de morte, que o seu comportamento leva à morte. E agora, por ser batizado, e agora por testemunhar e confessar Jesus como Salvador, por adquirir todo esse pacote de ensinos básicos, que é a imposição de mãos, que ele crê agora no juízo, que ele crê numa vida depois dessa, que ele crê no juízo final, que ele crê na ressurreição, e por estar arrependido da sua velha criatura, agora ele pode então servir a Jesus e alcançar a maturidade. Mas quando falsas doutrinas começam a tomar o coração do homem, ele começa a ressuscitar as obras que deveriam estar mortas. Sabe, meu querido, você precisa entender que um comportamento bacana, um comportamento social, como filho, como esposo, como esposa, como irmão, como amigo, ele não é fruto de uma boa educação, ele não é fruto de uma personalidade, porque você teve uma criação bacana, você conviveu no meio de pessoas bacanas, não. Você precisa entender que toda pessoa, a mais bem instruída, a mais bem educada, a mais simpática possível, se ela não tiver Jesus na vida dela, ela não passa de uma criatura destituída da glória de Deus, do amor de Deus, e condenada ao inferno. Aquela pessoa é boa, só falta Jesus, então ela não é boa, porque falta tudo para ela. É isso que nós temos que entender. E a questão aqui é o seguinte: porque senão você pode falar, não, mas o cara ali, ele tem um comportamento, e um ótimo comportamento, parece até um cristão, mas se aquilo não está se originando em Jesus, ele é superficial, ele é efêmero, ele é volátil, ele tem prazo de validade, ele é rápido. Mas se aquele comportamento agora é fruto de alguém que se arrependeu e sepultou as obras mortas, e agora quer caminhar rumo à maturidade, aí Paulo vai dizer para os coríntios, que nós somos transformados segundo a imagem que vem dele, de glória em glória. Aleluia, você pode participar, hein? Então ele vai caminhando rumo à maturidade. E aqui está a grande questão para nós nessa noite, irmãos. Nós vamos falar sobre arrependimento hoje. Nós vamos falar sobre o quê? Muito bem. Sabe, queridos, nós vamos entender, irmãos, que arrependimento sempre foi a mensagem central do Evangelho do Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 3, a Bíblia vai dizer que tinha um homem todo fora da curva, um cara underground, um cara alternativo, um cara diferente, um cara que tinha umas roupas diferentes, um cara que tinha um cabelo diferente, um cara que comia umas coisas diferentes, no meio do deserto, e com uma voz de exortação, a voz que clamava no deserto, e ele tinha uma mensagem na sua boca. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. E qual era a mensagem que tinha na boca dele? Ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos. Essa era a mensagem do último profeta do Antigo Testamento, João Batista, amém?
ele se encontra com o Messias, ele reconhece Jesus como Filho de Deus, batiza, reconhecendo que ele não era digno nem de desatar as sandálias de Cristo. É interessante isso, porque o batismo é um sinal do arrependimento, mas Jesus não tinha que se arrepender do pecado, pois é, ele não estava se arrependendo pelo pecado dele, porque ele não tinha cometido pecado, mas ele estava se arrependendo pelos nossos pecados. A misericórdia dele não era por ele, porque ele não tinha pecado, mas era para nós. Amém, queridos? E Jesus, ele se batiza, amém? E quando ele começa o seu ministério, no capítulo 4, versículo 17, vai começar a dizer que daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer o quê? Arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. Irmão, Jesus tem 3 anos de ministério, ele promete o Espírito Santo descer e alcançar toda a igreja do Senhor, e isso acontece no dia de Pentecostes. Quando isso acontece, Pedro toma a palavra no templo diante de todos, e ele orienta todo mundo, porque o povo começa a perguntar, o que a gente faz, o que a gente faz? E Pedro orienta a todos ao quê? Arrependei-vos, e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o Espírito Santo. No último ensino da Bíblia Sagrada, o último ensino da Bíblia Sagrada está onde? Está lá em Apocalipse, e são 7 cartas para 7 igrejas. Numa das cartas o Espírito Santo fala a uma igreja chamada Laodiceia, que não estava nem quente nem frio, estava morna, achava-se ter tudo, mas não tinha nada, e ele vai considerar que aquela igreja deveria comprar ouro refinado e colírio para os seus olhos, e no final do texto vai dizer assim, porque arrependei-vos, porque eu corrijo a quem eu amo. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entrarei e sairei. Repare que Jesus só entra num coração em arrependimento. A gente sempre lê isso, eis que estou à porta e bato, mas antes ele pediu arrependimento. Ele não entra onde não tem arrependimento. Você pode dar um brado aí? Agora eu vou te falar uma coisa, você pode ter oferecido 40 minutos, eu contei aqui no relógio, a gente ficou 40 minutos oferecendo louvor a Deus. Se houver pecado dentro de você, eu vou afirmar para você mesmo que isso te magoe, Jesus, ele não aceitou o teu louvor. Não fala isso comigo não, pastor. Pois é, não aceitou, nunca aceitou e nem vai aceitar. Ele não entra num coração se não houver arrependimento. A mensagem central do ensino de Cristo sempre girou em torno do quê? É isso. E nós não temos que reinventar a roda, nós não temos que tentar inventar outra coisa, querido. Sempre foi arrependimento, e nós não podemos fugir desse tema central. Essa é a ação, essa é a condição que se espera do homem para que ele receba o Espírito Santo. A Bíblia vai falar a respeito de um caso, o curioso caso de Simão o Mago. E esse cara tem uma história interessante, quer ver? Vamos ler agora, abre a sua Bíblia em Atos capítulo 8. Amém? Atos capítulo 8, versículo 19, versículo 9. Vamos lá. Graças a Deus, hein? Tá ligado aí, irmão? Isso. Ô Pagodinho, você está sentado aí? Te colocaram de banco? Bem feito. Estou brincando, Pagodinho, mas eu sinto saudade do Pagodinho lá. Rola uma química entre eu e o Pagodinho. Mas o pastor Pedro pôs o Pagodinho de banco. Vamos lá. Havia um homem chamado Simão, e havia algum tempo que vinha praticando feitiçaria na cidade, impressionava toda a população de Samaria. Eu vou ler bem rapidinho, tá? Ele se dizia poderoso e notável, e todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: este homem exerce um poder divino chamado o grande poder. E muitos o seguiam, pois vinham sendo iludidos por aquele que há bastante tempo, por meio das suas artes mágicas. Contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. E o próprio Simão, da mesma forma, creio e foi batizado, e acompanhava com curiosidade Filipe por toda parte, contemplando perplexos os grandes sinais e maravilhas que eram realizados por eles. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra, enviaram para lá Pedro e João, e estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, por enquanto o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles, e tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida em que Pedro e João impunham as mãos, recebiam o Espírito Santo, e observando
quando que o Espírito Santo era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes um dinheiro, propondo: ei, dai-me também a mim. Vamos lá, vamos prestar atenção, irmão. Dai-me também a mim este poder, para que em quem eu impuser as mãos, ganhe o Espírito Santo. Diante disso, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentastes comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tem parceria nem porção nesse ministério, porquanto o teu coração não é honesto perante Deus. O que ele vai dizer, versículo 22? Vamos falar mais alto, hein, irmãos? Arrepende-te, portanto, desta tua malignidade, e ora ao Senhor, e é possível que seja perdoado a intenção do teu coração. Olhe para mim. O cara tinha sido batizado, o cara creu, o cara se impressionou com os milagres, mas não tinha o quê? Vamos embora, não tinha o quê? Não tinha se arrependido. E o grande problema é que, por ele não se arrepender, a conversão dele não é o quê? Contínua, caminhar para a maturidade. Ela não é contínua, de glória em glória, sendo transformado segundo a imagem que vem dele. Chega um momento que ela encontra obstáculo. O cara era um mago, o cara era um ilusionista, o cara era um charlatão. E você sabe que isso impressiona muitas pessoas. Até hoje é assim. Não mudou muito o ser humano não, tá? O ser humano continua sendo iludido por homens. E ele enganava as pessoas. Só que de repente o público que ele enganava, ele não consegue enganar mais, porque esses caras conheceram a verdade. E ele vai atrás daquilo, falou: tem um negócio mais forte do que eu faço aqui. E ele se depara com um poder sobrenatural e extraordinário que acontecia por intermédio de Filipe. E ele creu naquilo por interesse, e seguiu Filipe por curiosidade. Quando chega Pedro e João e começam a ministrar o Espírito Santo, esse cara fica doido, porque ele vê as pessoas com, digamos que, com aspectos que ele não tinha visto ainda. E aqui entra o primeiro obstáculo de um cara que não se arrepende. Por mais que ele seja batizado, por mais que ele vá à igreja, por mais que ele goste da música, por mais que ele goste do ambiente, se ele não se arrepender, agora ele encontra o primeiro obstáculo. E a cobiça, e o amor ao dinheiro, e a malignidade, e o pecado fala no coração dele. E ele fala: eu quero comprar isso. E Pedro diz: você não tem parte no nosso ministério, guarda o teu dinheiro, vai se arrepender. Sabe, querido, de repente o Senhor Jesus, Ele está dizendo isso para mim e para você: guarda o teu dinheiro e vai se arrepender. Jesus disse isso para os fariseus e para os hipócritas. Estamos trazendo os nossos dízimos, estamos trazendo as nossas ofertas, guarda e vai se arrepender. Vai lá pedir perdão para o seu irmão, vai lá se reconciliar com o seu irmão. Querido, você pode estar fingindo para você mesmo que você está adorando a Deus, mas o Espírito Santo fala no seu coração: guarda o seu dinheiro, guarda o seu investimento, guarda a tua oferta, guarda a tua música. Você está cantando para você e não para mim. E vai se arrepender, porque eu quero um coração quebrantado. Esse é o coração que eu vou habitar. A mensagem sempre foi arrependimento. E aqui está o grande problema, querido. Quando não há arrependimento, o tratamento é superficial. E um dos maiores erros que a igreja do Senhor ela comete é o tratamento fatiado. E o que é o tratamento fatiado? É a gente tratar as pessoas por camadas, por fatias. É a gente tratar as pessoas por seus problemas pontuais. E aí você vem aqui na igreja e o pastor fala: ó, eu vou orar, vamos aconselhar, vamos conversar para ele ser o seu marido ser um pouco melhor. Aí a gente fica tratando o cara para ele ser um marido melhor. Não vamos tratar para a esposa ser uma esposa melhor. Não vamos tratar para o filho ser um filho melhor. A gente fica dando tratamento fatiado. Ah, o irmão conheceu Jesus, melhorou muito. Mas Jesus não chamou ninguém para melhorar muito. Jesus chamou as pessoas para melhorar em tudo, para poder nascer de novo. Vai nascer só um pedaço dela? Não, tem algo na minha vida aí que não precisa morrer de novo, não. Não, querido, o nascimento, a crucificação, o novo nascimento exige uma morte completa. Não existe morte parcial. Aí a gente fica tratando os problemas pontuais. Aí você vem para Jesus, só que o mesmo gênio que você tinha antes de conhecer Jesus, você continua tendo. Querido, coloca uma coisa no seu coração: a mensagem central do Evangelho é arrependimento.
Por que há arrependimento? Porque Deus acredita que se nós nos arrependemos ao perdão que Ele está oferecendo a nós, nós nasceremos de novo segundo a imagem dEle. E aí você não precisa lutar para o seu marido ser o melhor marido. Se ele nascer de novo, ele vai ser um marido exemplar. Você não precisa orar para meu filho vai melhorar. Se ele nascer de novo, ele vai melhorar. Isto é o que deveria estar acontecendo. Só que se alguma coisa cobra em nós que existem obras mortas, ou seja, esse comportamento é de alguém que não é nova criatura. Significa, querido, que não houve arrependimento. Porque se há arrependimento e há perdão, a reconciliação, a amizade estabelecida com Deus, a transformação, a maturidade acontece na vida dessa pessoa. E a gente fica na igreja dando tratamento paulatino, sabe? A gente fica na igreja dando tratamento pontual. A gente fica na igreja dando tratamento para as pessoas melhorarem um pouco. Lá em Jeremias, Deus mandou Jeremias ver o trabalho do oleiro. E quando o vaso não estava de acordo com o que o oleiro esperava, ele quebrou todo o vaso. Arrependimento não é quando você chega até diante de Deus e fala: Deus, eu preciso mudar algumas coisas em mim. Não, mas isso aqui ainda está bom em mim. Não, isso aqui é meu jeito. E, querido, você é vaso. E arrependimento é quando você chega diante de Deus e fala: quebra tudo, desconstrói tudo, descaracteriza tudo, para refazer segundo a sua imagem. E as pessoas vêm para a igreja, e as pessoas gostam de determinadas coisas que elas ouvem. As pessoas gostam do ambiente, gostam da célula, gostam da música. Só que existem coisas na vida dela do qual ela não se convence. Existem coisas na vida dela do qual ela não aceita que ninguém fale nada a respeito daquilo. Pois é. Isso é fruto que o verdadeiro arrependimento e o novo nascimento não aconteceu. E mais cedo ou mais tarde isso vai comprometer você, queira você ou não. Porque são obras que deveriam estar mortas. Não mexemos mais nesse fundamento. Não mexe mais nisso aí não, isso aí já morreu. Mas o tempo vai passando e a gente vai andando e, sabe, o cara estava tão ali, meio que íntimo, andando com o Felipe, que quando ele viu o Pedro, falou: João, estou andando com o Felipe mesmo, fala quanto quer que eu te pago, sabe? A gente vai andando tanto no meio de crente, a gente vai tendo tanta exposição às coisas cristãs, que mais cedo ou mais tarde a gente fala: vamos mudar isso aqui. A gente fala muito de heresia, meu Deus, heresia, ensino errado, falsa doutrina. Querido, toda falsa doutrina um dia partiu de uma doutrina que era certa, sã. Mas houve tanta intimidade que a pessoa sentiu no direito de mudar. Foi o que aconteceu lá em 2 Samuel capítulo 6, no caso de Uzá, que de tanta exposição à arca do Senhor, desobedeceu a ordenança de Deus e tocou na arca, quando havia uma explícita determinação que ninguém podia tocar nela, e ele morreu ali perto dela. Aí você anda tanto no meio de crente, você diz que lê a Bíblia, você diz que é de Deus, você sente no coração de não perdoar algumas pessoas, porque você tem razão, que elas pecaram e erraram contra você. Você sente no direito de carregar raiz de amargura, mágoa, pecado no seu coração, que você acha que não é errado. O que você está fazendo errado são obras mortas, que você não pode ressuscitar, restituir aquilo que você renunciou. O arrependimento é marcado por nossa mudança. Arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Arrependimento não é quando você sente mal, você pode até se sentir mal, mas arrependimento é quando você sepulta aquele fundamento e considera morto, não traz mais sobre a sua vida. Amém, queridos? E isso começa a produzir em você o contrário de obras mortas, que são obras vivas. A continuação da palavra de João Batista, porque João Batista está dizendo: arrependei-vos, é chegada a vós o reino. Aí ele vai dizer: tem o seguinte aí, ó, está chegando os fariseus aí, ó, está chegando os saduceus, raça de víbora, se convertam. E no capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer assim, ó, presta atenção, bem rapidinho, vai produzir sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Aqui que está a questão. Não existe arrependimento se não tiver fruto. E a gente tem um péssimo hábito para justificar que a gente de fato não arrependeu referente a algumas coisas, e a gente fala para todo mundo: não, meu negócio é entre eu e Deus. Não, eu me arrependi. Quem é você, Machado, para falar que eu não me arrependi? Não. Mostra fruto do arrependimento.
O contrário das obras da carne são as obras do Espírito, isso é visível. E a gente precisa parar com essa baboseira de achar que o cristão não precisa provar nada para ninguém, porque o negócio dele é entre ele e Deus. Precisa sim. E por causa disso nós estamos tolerando falso ensino, falsa doutrina dentro da igreja do Senhor. Sabe, irmãos, o texto é claro: produzam frutos de arrependimentos. Paulo, quando ele prega em Damasco, depois em Jerusalém e depois para os gentios, ele vai ensinar exatamente isso em Atos capítulo 20, versículo 26, 20. Preguei em primeiro lugar, está falando para Agripa, no julgamento dele. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, em seguida aos que estavam em Jerusalém, e depois em toda a Judéia, igualmente aos gentios. Olha o que ele exortava, exortando que eles fizessem o quê? Vamos falar mais alto aí, que eles fizessem o quê? Se arrependessem, e depois convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que demonstrassem o quê? Seu sincero arrependimento. Não, eu me arrependi do que eu fiz com a minha esposa. Você falou para ela? Você provou para ela? Você deixou bem claro para ela? Não fez? Você não se arrependeu. Mesma coisa para o seu esposo, mesma coisa para o seu irmão, para o seu pastor, para o seu filho, por aí vai. Para Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em quê? As quais Deus preparou no passado para que nós o praticássemos hoje. Ninguém é salvo por praticar boas obras, mas todos são salvos para praticar boas obras. O arrependimento, ele demonstra boas obras. E é isso que o Paulo está, é isso que o apóstolo está dizendo em Hebreus. Gente, vocês estão praticando algumas obras aí que parece que vocês estão ressuscitando obras mortas. Estamos esperando outras obras de vocês e não as velhas. Obras que foram preparadas por Deus e não obras mortas. Sabe, querido, você está aqui nesta noite, que você entenda em nome de Jesus, que Deus ele tem esperado que nós vivamos em arrependimento. Porque o arrependimento ele não muda o seu passado, mas o arrependimento ele pode mudar o seu futuro, porque ele te garante a eternidade. Então não importa o que aconteceu para trás, o que importa é o que pode acontecer da agora para frente. E se houver um verdadeiro arrependimento e um desejo no seu coração de fazer com que obras mortas permaneçam mortas, eu creio que assim nós poderemos servir a Deus, purificados pelo sangue de Jesus, e alcançar a maturidade de glória em glória, de fé em fé, sendo transformados segundo a imagem, que não é a gente que cria, mas é uma imagem que vem dele. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Infelizmente muitos estão como Simão, vieram para o corpo de Cristo, mas por faltar arrependimento, algo atraiu. Paulo, quando está contando dramaticamente um pouco da sua história para o seu filho na fé, Timóteo, ele vai dizer assim: Timóteo, estou sozinho, cara. E ele vai citar um rapaz chamado Demas, em Colossenses 4:14, vai dizer que ele era cooperador na igreja de Colossos. E ele vai dizer: porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou. O cara andava junto com o apóstolo, o cara andava junto com o apóstolo Paulo. Quem gostaria de andar junto com o apóstolo Paulo aqui? Tem um soberbão aqui que não levantou a mão. Isso é bom mesmo, irmão? Pergunta de novo, quem gostaria de passar um dia com o apóstolo Paulo aí? Provavelmente você tomaria uma bronca o dia inteiro, né? De tão pecador que você é, mas pelo menos Paulo, né, irmão? Prisioneiro por amor a Cristo. É bom andar perto de pessoas assim, né? O cara que abriu mão de tudo, simples. Esse era o Paulo. E o cara tinha a oportunidade de andar com ele, de crescer junto com Paulo. Mas o que ele fez? Ele amou o mundo secular. Se tem uma coisa que o arrependimento faz, é matar obras da carne.
E se aquilo está morto, aquilo não tem mais significado. Já viram uma frase que eu uso? Eu não fico montado em cima de cavalo morto, porque ele não marcha, ele não sai do lugar, ele não anda. E esse é o problema. Quando determinadas coisas são obras da carne, da morte, mas isso ainda tem significado para mim. E o arrependimento genuíno, querido, ele cumpre esse papel de matar o desejo por aquilo que é morto, de matar o desejo por aquilo que é da carne. Mas quando não há esse arrependimento verdadeiro, eu posso andar do lado do apóstolo, mais cedo ou mais tarde o desejo pelo mundo secular vai me atrair. E se tem uma coisa que a gente tem dificuldade em falar na igreja, é isso, sabe? Não, nós somos uma igreja diferente, nós somos uma igreja moderna, então a gente não pode ficar nesse radicalismo. Quem falou, irmão? Qualquer coisa que comprometa o meu relacionamento com Jesus, eu tenho que ser radical com aquilo. Acabou. E aí, querido, você é daquela pessoa que tem muita coisa te atraindo, né? As coisas do mundo te atraem, afinal você é exposto a isso o dia inteiro. A questão aqui é, como é que Jesus vai rivalizar com o mundo que te atrai? Estava conversando com o Léo ontem, como é que Jesus vai rivalizar com o mundo que te atrai? Você só experimenta Jesus quando você vem na igreja. Isso acontece uma vez na semana e olhe lá. Tem gente que vem uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses. Só que você passa o dia inteiro ouvindo sobre pecado, assistindo sobre pecado, lendo sobre pecado, falando sobre pecado, convivendo com pessoas que só pensam em pecado. Para cada 24 horas que você tem, quanto tempo Jesus tem? Jesus, ele não consegue rivalizar com o mundo, porque nós somos expostos mais ao mundo do que ao relacionamento com ele. E é por isso que a promessa dele era nos dar o Espírito Santo. Justamente por isso, porque mesmo estando no mundo, a proximidade do Espírito Santo conosco seria maior do que com o mundo. Mas nós não fortalecemos o Espírito Santo porque não temos vida em piedade. Nós não lemos a Bíblia todo dia, mas trabalhamos todo dia. Nós não oramos todo dia, mas trabalhamos todo dia. Nós não falamos de Jesus todo dia, mas trabalhamos todo dia. Nós não cantamos hinos de louvor ao Senhor, mas estamos trabalhando todo dia. Tudo nós fazemos todo dia, menos nos relacionar com a pessoa que mais tem proximidade conosco, que é o Espírito Santo. Imagine você ter uma pessoa que vivesse colado todo dia com você, e você falasse com ela só uma vez por semana. É assim que o Espírito Santo pensa, é assim que o Espírito Santo sente. E a chamada do apóstolo Pedro lá para os irmãos de Atos é: se vocês se arrependerem, vocês vão ser batizados pelo Espírito Santo, porque é Ele quem vai auxiliar nas vossas aflições. O Paulo fala isso em Romanos capítulo 8. O verdadeiro arrependimento condiciona a pessoa a um relacionamento com o Espírito Santo, que vai atrair, você poderia ir dizendo amém, participando, você está falando tanto comigo, que vai condicionando você a uma maturidade e um crescimento com Cristo. E quanto mais você cresce, mais você deixa as coisas infantis. Ninguém aqui está grande e ainda está brincando com o boneco do Ben 10. Os adultos não brincam com isso. O coelho da Páscoa passou aí, vai vir aí em abril. Você não acredita nisso. Quanto mais nós crescemos e alcançamos a maturidade em Cristo, mais as coisas do mundo vão perdendo significado, e nós não amamos aquilo que não tem significado. Mas o mundo ainda tem muito significado. Por isso você quer abandonar Jesus, irmão. Você não quer abandonar Jesus por causa das pessoas. Você não quer abandonar Jesus por causa da igreja. Você não quer abandonar Jesus por causa do pastor. Você não quer abandonar a igreja por causa da célula. Você quer abandonar Jesus, irmão, porque o mundo tem mais significado do que Jesus na sua vida. E você quer que eu te fale a verdade? Abandona. Faz esse favor para você mesmo. Porque quem sabe assim, você não vai experimentar a última exortação que Deus emprega sobre o homem que não quer arrepender, na tentativa que ele mude. Aonde está falando isso? Na Bíblia. Você já leu? Você nunca leu? Então você precisa ler então Mateus 18. Vai falar exatamente isso. O irmão pecou? Chama ele, conversa com ele. O irmão continuou pecando? Coloca 2 junto com ele. O irmão continuou pecando? Chama 3 junto com ele. O irmão continuou pecando? Chama a igreja. O irmão continuou pecando? Exclui. Tira ele fora. Trata ele como pagão. De repente assim ele muda. Olha para mim aqui, irmão. Tem gente que sai da igreja, é um pedido que eu faço a todo líder de célula que está aqui me ouvindo agora. Tem irmão que sai da igreja, irmão, faz o favor, abraça ele, ama ele, se põe à disposição,
ajuda ele. Só que a Bíblia fala de um limite, e esse limite é justamente para não inferiorizar aquilo que a pessoa está abandonando, que é maior do que ela, que é a companhia do Senhor Jesus. E não é Jesus que precisa da pessoa, é a pessoa que precisa de Jesus. E a questão é o seguinte: se você insistir e ela não quiser, pode abrir mão. Tire ela da comunhão da igreja. Não, nós não precisamos, não podemos pregar isso. Se a gente não lê a Bíblia, a gente não pode. Se a gente for politicamente correto, a gente não aceita isso. Mas se a gente lê 1 Timóteo, coloca aí para mim, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, olha aí: Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração que as profecias anunciaram o teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate. Fica aqui. Fica aqui. Em alguma parte da Bíblia você viu no Antigo Testamento falando o nome de Timóteo? Vocês não estão me ouvindo? Vou perguntar de novo. Alguma parte do Velho Testamento você viu falando de Timóteo? Não. Senhor? As profecias, as profecias anunciaram o teu respeito. O grande problema é quando eu não me identifico com a profecia do Senhor Jesus. O nome de Timóteo não estava lá, literalmente, mas Paulo queria que Timóteo enxergasse que ele fazia parte do plano de Deus. Você enxerga até rabo nele. Firma um óleo que você enxerga rabo nele, chifre, porque ele vem de boné geralmente. Mas ele vai dizer: não, não é bem isso. Calma, sua igreja é muito radical. Sempre que Jesus te confrontar com o evangelho dele, você pode ter certeza, batata, vai ter um emissário de Satanás que vai tentar aliviar aquilo que Jesus te confrontou. Não foi isso que Satanás fez? Não é bem isso não, Eva. Não é bem isso não, Adão. Fica calmo. Calma, muita calma nessa hora. Vamos ver aqui. Então presta atenção. E esses caras começaram a pregar uma teologia segundo a interpretação deles, que não precisava de um monte de coisa, e começou a inclinar todo mundo à impiedade. Paulo vai e exclui esses homens. Entregar a Satanás, ele estava querendo dizer, presta atenção aqui, querido, que ele estava excluindo esses homens do âmbito da igreja. E fora do âmbito da comunhão da igreja, por quê? Porque no âmbito da igreja, a ação da igreja cumpre um ministério consolador, que é de exortar, que é de ajudar. A minha igreja não faz isso, o problema é teu, deveria estar fazendo isso. Estou falando da igreja de Jesus verdadeiro, não estou falando da igreja que é falsa e fala que é a igreja do Senhor. Mas a verdadeira,
Falei, problema é teu, vocês viram, né? Que vocês são da igreja, né? Mas vamos lá. Mas a verdadeira igreja do Senhor, ela deveria consolar, ela deve consolar, amparar, exortar. Esse é o âmbito da igreja. Quando o camarada ele sai do âmbito da igreja, então agora essa pessoa vai ser ensinada de uma outra forma, por meio do quê? Do sofrimento. Então essa pessoa agora ela vai lidar com as consequências e com os dilemas da vida da mesma forma que o mundo lida, sofrendo as pressões de Satanás. Só que repare que o objetivo de Paulo era o quê? Para que eles aprendam a não blasfemar. Então presta atenção, até nesta exortação, nesse corretivo que a gente entende meio que punitivo, ele tem uma função restauradora. Então o Léo chega aqui e eu exorto ele, e eu falo com ele, cara, você não pode, e é isso, mas ele não quer nem saber. Ele quer ir pro funk, ele quer ralar na boquinha da garrafa, ele quer botar para quebrar, e ele, Léo, vem cá você e o Samuel, cara, não pode, segura aí, segura, filho. Léo, não é assim, cara. Mas ele não quer nem saber. A gente precisa ser homem de verdade, irmão, de Deus, mulher de verdade de Deus, para chegar no cara e falar, irmão, eu não estou mais em comunhão com você, eu não estou mais orando por você. Agora você vai lidar com essas consequências igual ao mundo, que quem sabe assim você não muda, quem sabe assim você não aprende. A gente é hipócrita, que a gente não aprendeu de fato com Jesus. Isso está na Bíblia. Nós temos que fazer isso, porque tem gente que não se arrepende. Isso é uma permissão, não é que Deus quer isso, mas é uma permissão que Deus ele permite para ver se o cara cai na real e mude. Entenda bem, irmão, pra você não entender errado, referente ao mundo, o cara está vindo do mundo, tá entendendo, Júnior? Acorda, Júnior. Silêncio. O cara está vindo do mundo, acorda, Júnior. Quer rivalizar comigo, irmão? É encrenca essa daí. Põe bala aí na boca. Vamos lá, gordão. O cara está vindo do mundo, certo, cheio de pecados. A igreja tem que ser tolerante, a igreja tem que ensinar, a igreja tem que, entendeu? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou me referindo ao cara que é crente, com um cara que falou assim, ó, eu sepultei a velha criatura. Olha lá, como é que é a música? Tá dando a mão o quê? A música lá, eu passei pela cruz, até não volto mais, só a sua graça me satisfaz completamente, entendeu? É esse cara que já conhece a Bíblia, já estudou tudo, já aprendeu tudo, e blá 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 blá, e quer se inclinar para o mundo e ressuscitar obras mortas. Filho, você não é pagão mais não, você não está começando mais não. Tem gente que eternamente está começando, eternamente. Outro dia eu falei, tem que ter paciência porque está começando, né? Fala amém. Um mês depois, tem que ter paciência com ele porque ele está começando, né? É verdade. Um ano depois, pastor, tem que ter paciência porque ele está começando, né? 3 anos depois, pastor, tem que ter paciência. Mas que desgraça, nunca sai do começo, nunca esse irmão avança, tá toda vez está começando. Meu, que isso? Tá entendendo isso, sim ou não? Não, pastor, não é bem nisso não. Tem que ter limite no ensino de Cristo. Irmão, quem tem limite é município, tá? Então presta atenção. O que está na Bíblia a gente tem que obedecer. Não tenta enquadrar ela na regra que a gente criou, não. Não, eu acho que é assim. O problema é teu se você acha que é assim. Porque a Bíblia fala que é certo. E não me venha com esse negócio. Não, eu quero continuar do meu jeito. Não, se não houver arrependimento, você pode achar que está do teu jeito. E você pode passar a tua vida inteira achando que está do teu jeito, que para Deus não significa nada, porque tem que estar do jeito dele. Amém, queridos? A falta de um arrependimento genuíno dá nisso, num amor ao mundo. E Deus ele é tão misericordioso que ele permite o tratamento de choque. Diga isso comigo, tratamento de choque. Que são consequências que nós lidamos na nossa vida para ver se a gente desperta. Olha para mim, muita coisa está acontecendo, muitas coisas podem acontecer, e a tentativa de Deus é que você não se perca.
que você se atente para isso, que você observe o que está acontecendo na sua vida, porque Deus tem esperado arrependimento. O grande problema, querido, é quando as pessoas não despertam, sabe? Tem gente que quando acontece a coisa na vida dela, ela corre para a igreja, quer se arrepender e depois vai voltando ao normal. Viva arrependimento, querido. Cuidado para não ser impenitente. Sabe o que é impenitência? Você ouve muito falar de penitência. Impenitência é a falta de arrependimento. E Jesus ele vai contar duas histórias, lição para casa, deixa aí. Mateus capítulo 11, do versículo 20 ao 24, e Lucas 13, do 1 ao 5. Vou contar as duas histórias para você, pode ir passando enquanto eu conto aí. Em Mateus capítulo 11, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele chega a três cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que eram três cidades da qual volta, que ele tinha pregado, e muitos milagres tinham acontecido, mas o texto vai dizer que eles não se arrependeram. E Jesus vai chegar e vai dizer assim: meu Deus, ai Cafarnaum, ai Corazim, ai Betsaida, quantos milagres foram feitos no meio de vocês, mas vocês não se arrependeram. Se esses milagres tivessem acontecido em Sodoma, em Tiro, em Sidom, que eram cidades pagãs, eles teriam se arrependido, mas vocês não se arrependeram. Arrependam-se. Impenitência. Deus ele vai tentando de todas as formas. Ele te chama por amor, Ele usa pessoas, Ele te abraça, Ele usa, digamos que até o mais extremo, que é o tratamento de choque para aqueles que estão na igreja. Ele te exclui de algumas coisas, a fim de com que você aprenda com seus erros. Mas a única coisa que Ele está clamando dentro de você é: não tenha um coração impenitente. A mensagem central do Evangelho é arrependimento. Se arrependa e sepulta as obras mortas, para que elas não vivam mais na sua vida, para que elas não participam mais da sua vida, mas que as obras novas e boas sejam concretizadas através de você. Outro dia chegaram até Jesus alguns galileus e disseram: Jesus, o senhor ficou sabendo? Lá em Lucas, o quê? Pilatos, o profano, pegou alguns galileus aí, e matou eles e derramou sangue no altar como sacrifício no meio dos seus deuses lá. Jesus olhou e falou: vocês acham que vocês são melhores do que eles? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqueles judeus lá, que caiu uma torre de Siloé e matou 18, quanto foi que mataram? Vai, passa o próximo, filho, vai. Isso, 18. E matou 18 pessoas. Vocês acham que as que estão vivas são melhores do que elas? Eu digo a mesma coisa: se vocês não se arrependerem, o que aconteceu com eles vai acontecer da mesma maneira com vocês. Se localizar aqui na história, presta atenção. Os caras chegaram até Jesus dizendo assim: tá vendo lá? Morreu. Flávio Josefo vai dizer que os judeus diziam que os galileus eram insurgentes contra Roma. Ou seja, por eles serem pecadores, insurgentes, por eles serem pessoas que viviam não naquela fidelidade dos judeus, eles morreram por isso. Só que Jesus falou assim: então, só que tem gente que não aconteceu nenhuma tragédia na vida dela, e mesmo assim ela é pecadora. Aqui está a questão, irmãos. Esses caras sentiam-se no direito de não se arrepender. Por quê? Porque nada de ruim acontecia na vida deles. Aí você chega aqui e você acha que você não tem a obrigatoriedade de se arrepender. Por quê? Porque tua vida continua feliz, bem. Está dando para tocar a vida desse jeito? Está dando para continuar a vida desse jeito? Eu vou ser bem sincero para você, irmão. Deus ele prefere perder você para qualquer coisa, mas não perder para Ele. Você pode não ter uma felicidade, digamos que grandiosa financeira, mas se você for salvo, isso é o que importa. Então se arrependa, mesmo que você perca a oportunidade. Se arrependa mesmo que você fique aparentemente na pior. Aquele que fala a verdade manifesta a justiça. É assim que nós temos que agir. Tem gente que não está se arrependendo com medo de perder dinheiro, com medo de perder isso, com medo de perder aquilo outro. O problema é você perder a sua salvação, meu amado.
E a igreja tem parado de falar isso. O evangelho de Jesus é isso. E a gente quer ficar inventando e falando: se arrependa, tenha um caráter de Jesus. Palavra bonita não vai mudar você, palavra rema não vai mudar você. Como as pessoas hoje só ouvem quem dá uma palavra que mirabolante, não vai mudar você. Palavra forte não vai mudar você. O que vai mudar você é um coração quebrantado. O cara andava do lado de Paulo, ninguém pregou melhor do que Paulo, ninguém pregou mais que Paulo, ele desviou. O cara andava do lado de Filipe, sinais, maravilhas, ele desviou. O cara andou ao lado de Jesus, ele desviou. Estou falando de Judas. Pare de ficar andando atrás de coisas que te impressionam. Deus, Ele quer que você impressione Ele com o seu coração quebrantado. A igreja quer ser impressionada por Deus, mas Deus quer ser impressionado por nós quando nós mostramos quebrantamento. Arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Você não vai entrar no céu com esse pecado no seu coração. Jesus não está ouvindo a tua adoração com essa mágoa, com essa raiva, com essa revolta no seu coração. Não pense que Jesus está aceitando a tua adoração, você se opondo ao evangelho dele, falando do próximo. A igreja do Senhor precisa voltar à verdadeira mensagem pregada por todos, por João Batista, por Jesus, por Pedro, pelo Espírito Santo, pela boca de Paulo, pelo Espírito Santo, pela boca de João, e também pelas nossas bocas, que é: arrependei-vos, deixa a velha criatura sepultada, não ressuscite a velha criatura. Quem está entendendo isso, diga graças a Deus. Assim proclama o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como aconteceu na rebelião durante o tempo do deserto. Nós estamos numa peregrinação. Não endureça o seu coração. Então veja o que o Espírito Santo está falando. O homem só se arrepende quando aprende que por causa do pecado ele se tornou capaz de se arrepender sem a dependência da graça. E a gente quer ficar: não, eu vou me arrepender porque eu sou forte, vou pedir perdão porque eu sou forte. Não, eu só vou me arrepender porque o Espírito Santo está dizendo: se arrependa. Então é a graça que nós recebemos. Arrependimento é uma graça que nós alcançamos através do Espírito Santo. Para aceitarmos a Jesus, querido, coloque isso no seu coração: é necessário rejeitar tudo que for contrário a Ele. E o que é que Ele está contrariando? O que é que Ele está dizendo? Não, isso não. Não se arrependa achando que você vai encontrar perdão, mas se arrependa na certeza que Deus, Ele já te perdoou, que Ele já liberou perdão sobre a sua vida. Então nós temos o perdão, e após o perdão nós temos o arrependimento, e após o arrependimento nós temos a reconciliação, e após a reconciliação nós temos uma amizade com Deus, e essa amizade com Deus que nos garante uma vida eterna com Ele. Perdão, arrependimento, reconciliação e amizade. Deus, Ele não vai fazer a parte dele de novo, porque Ele já fez. Agora a parte é minha, é sua. Em Ezequiel 18:32 diz: arrependam-se e vivam. Aleluia! Você não pode sair desta igreja sem arrependimento. Você não pode dormir sem arrependimento. O Espírito Santo está dizendo: quebranta o coração, não endureça o coração. E aí está o problema. Sabe por que aí está o problema? Porque a gente está ensinando as pessoas a dependerem de nós, da igreja. Não, a dependência é do Espírito Santo. Jesus falou assim, ó: quando Ele vier, quem? O Espírito Santo, Ele convencerá o mundo do pecado. Você está tentando se convencer que é errado o que você faz, ou você está querendo que o pastor convença que é errado o que você faz? Não vai adiantar, irmão. Quem tem que te convencer nesse é o Espírito Santo. Você precisa dar oportunidade para Ele. Não adianta. Não, eu vou levar o meu marido lá para conversar com o pastor, quem sabe ele não muda. Se ele não quiser mudar, ele não vai mudar. É melhor você nem trazer, que vai ocupar meu tempo à toa, irmão.
Não, eu vou levar lá porque tem uns irmãos da igreja lá que é melhor nem trazer se o cara não quiser mudar. Porque é ele quem tem que falar. Não, o Espírito Santo está falando aqui, eu vou mudar. Não sou eu quem estou te cobrando nesta noite, mas o que é que Jesus está cobrando através do Espírito Santo dentro de você? Não ceda ao meu chamado, não ceda ao meu apelo, ceda ao apelo do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? É isso. Eu vou enviar o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e ele vos ensinará todas as verdades, farás lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. A função do Espírito Santo é nos ensinar, é o arrependimento diário, é a autonomia dependente. Eu sou autônomo nas minhas decisões, mas eu dependo do Espírito Santo me autorizando em algumas coisas, ou me desautorizando em outras. Então receba então a chamada do Espírito Santo no seu coração nessa noite. Onde é que Jesus está falando? Você tem que se arrepender disso aqui. Não se trata de mim falando com você. O apóstolo vai continuar dizendo: sigamos pois avante, se Deus permitir faremos isto. Quantas são as coisas que nós estamos fazendo sem a permissão do Espírito Santo, irmãos? Porque o nosso coração não está quebrantado, não está arrependido. Sabe, eu acho que eu não preciso perdoar, não estou arrependido. Eu acho que eu não preciso fazer isso, eu acho que eu não preciso fazer aquilo. Mas quem me convence do pecado que está em mim é o Espírito Santo. Amém? Você pode passar a vida inteira na igreja, se o Espírito Santo não tiver acesso no seu coração, e ele só tem acesso no coração quebrantado, você vai passar a vida inteira na igreja perdendo teu tempo. Que esta palavra esteja bem viva em nós. Arrependimento é o tema central do Evangelho de Jesus Cristo. A finalidade é entrar no reino, mas para chegarmos à finalidade que é entrar ao reino, precisamos do processo, e o meio é arrependei-vos. Deus ele não disse se esforça para entrar no reino. Deus ele não disse ganhe almas para entrar no reino. Deus ele não disse vá à igreja para entrar no reino. É chegado a vós o reino, então vamos lá, vamos pregar o Evangelho. É chegado a vós o reino, então vamos em conferência. É chegado a vós o reino, então vamos em encontro. É chegado a vós o reino, então vamos ter o título de crente. É chegado a vós o reino, então vamos colocar um político crente na política. Não, ele falou, é chegado a vós o reino, e a única coisa que você precisa é se arrepender. Nós estamos querendo fazer tudo para Deus sem arrependimento, e é por isso que Ele não tem aceitado o nosso trabalho. A questão não é vocês aceitar o trabalho que eu faço. A questão não é as pessoas se impressionarem com o trabalho que eu faço. A questão é eu ter consciência do quanto aquilo está sendo aceito e aprovado por Deus. Isso tem saído do imaginário da igreja, irmãos. Quantos megas pastores nós temos hoje no mundo? Inclusive eu posso ser um deles, mesmo não sendo mega, mesmo sendo um porcarinha. Mas muitos que vão chegar lá diante de Deus, e Deus vai falar, eu não te conheço, filho. Não, mas como não me conhece? Olha quantas coisas eu fiz. Eu estou falando que eu não te conheço. Não, mas olha a minha igreja, a estrutura que eu tinha. Eu não conheço. Mas olha quantas pessoas eu expulsei demônios. Eu não te conheço. Mas olha quantas obras filantrópicas eu fiz. Eu não te conheço. Deus ele só conhece pessoas que nascem de novo. E pessoas que nascem de novo são pessoas que se arrependeram e sepultaram suas obras mortas. Será que você não está colocando uma roupa, querido? Um comportamento que Jesus não vai te conhecer, porque essa não é a noiva que ia chegar aqui imaculada, purificada. Aqui ia chegar aqui, estava transformada pelo meu sangue, que é a palavra. Essa daí está com uma roupa diferente. Perdão a expressão, não quero ofender ninguém, mas a noiva do Senhor não vai chegar na eternidade com roupa de prostituta. E o que é prostituta? Alguém que usa o corpo dela para dinheiro, não é? A gente poderia dar tanta definição. Não se venda para o pecado. Não se venda para o capitalismo selvagem, para o mundo, para a ideologia, para o ateísmo, para o ceticismo, para a ideologia. Não se venda para as pessoas. Foi pago um alto preço por você. E o problema é que a gente está dando de graça aquilo que custou caro. Já imaginou alguém me dar um carro de 1 milhão e eu vender ele por 10 mil reais?
Um alto preço foi pago por mim, e eu preciso reconhecer. E o meu arrependimento me coloca nessa condição de aceitação. Eu não vou dar isso de graça, porque isso tem um valor inestimável. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Pastor, eu tenho 10 anos de evangelho, não importa, irmão. Pastor, eu tenho 50 anos de evangelho, não importa. Se Jesus está te cobrando para você se arrepender de algo agora, você deve fechar os seus olhos e orar, e sentir-se cobrado não por mim, mas pelo Espírito Santo dele, pedir perdão. Essa tem que ser uma noite de reconciliação, de perdão. Eu acho que a ministração aqui, irmãos, ela foi produtiva, mas ela entrou meio que na hora errada, porque eu acho que a gente deveria ter pregado isso antes de orar. Sabe por quê? Porque de repente tem gente aqui que vai pedir perdão até pela adoração que fez. Você vai falar para Deus: Deus, eu cantei, teu nome é santo, mas eu sei que o Senhor não estava recebendo nada daquilo, porque o Senhor não recebe uma adoração de mãos impuras. Tem problema não, irmão. A misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Não precisa nem adorar ele de novo não, ele nem quer isso, ele quer você. Amém? Ele te adora acima de tudo, e ele só está pedindo para você fechar os seus olhos. Vamos lá e orar agora e dizer: eu me arrependo, Senhor.